Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos hoje para a nossa aula 13 do nosso curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. A aula de hoje e a próxima aula trata sobre técnicas de demonstração. Na verdade, é um assunto que eu só estou formalizando agora, mas que desde o início do curso a gente vê muito sobre isso. Na aula passada, por exemplo, eu demonstrei para vocês algumas coisas, por exemplo, o teorema binomial, eu apresentei para vocês e demonstrei para vocês na aula passada. E hoje eu apresento para vocês de modo mais formal isso, e ainda assim alguns nomes que talvez vocês não conhecessem e eu estou apresentando agora, tá? Bom, hoje a gente vai ver assuntos como definições de axioma, proposição, teorema, lema, corolário. Vamos apresentar também demonstrações diretas e a outra forma de demonstração, que é por contrapositiva. Esses são os dois assuntos da aula de hoje. Bom, uma proposição é uma sentença que pode ser validada ou não, tá? E uma demonstração é uma sequência de argumentos formais que validam uma proposição. Aqui eu chamo atenção para que eu não quero ter como uma demonstração um exemplo. Um exemplo não é uma demonstração. Uma demonstração é uma sequência de argumentos formais que validam uma propriedade que está sendo apresentada, tá? O objeto básico de uma demonstração é uma proposição, tá? Um axioma é uma proposição que não é demonstrada, tá? É uma demonstração que é verdadeira por si só, não precisa ser demonstrada. Então, é uma verdade inquestionável, é um ponto de partida para a dedução. Então, dado um axioma, a gente consegue fazer deduções e inferências de outras verdades, dependendo da teoria que a gente estiver considerando, tá? Então, um teorema é uma proposição que pode ser validada através de uma demonstração, utilizando axiomas ou outros teoremas já provados, tá? Então, se você tem um teorema que já foi provado por alguém, você pode provar um outro teorema que se baseia nesse teorema que já foi provado. Então, isso acontece muito, como a gente já viu em alguns outros assuntos e como a gente vai ver aqui também, tá? Então, um teorema ele é composto de duas partes. Existe a hipótese e, dada essa hipótese, você quer concluir uma tese, tá? A hipótese são informações presentes no teorema que são assumidas como verdadeiras. Então, você tem uma hipótese, a partir dessa hipótese você vai ter a sua tese, que é o que queremos validar, utilizando as hipóteses presentes no teorema e outros argumentos formais previamente conhecidos. Beleza? Aqui eu só estou formalizando esses termos aqui para vocês. Bom, então, o teorema, na verdade, é uma implicação. Então, tem a hipótese como a hipótese, e dada a sua hipótese, você vai ter a implicação na sua tese, tá? Quando uma proposição é utilizada na demonstração de um teorema geral, que é mais complexo, ela é dita lema, tá? Então, se você tem um resultado que ele vai ser útil para provar alguma outra coisa, geralmente a gente chama isso de lema. É uma proposição que tem essa característica bem especial. Eu uso isso em alguma outra coisa, tá? Quando uma proposição é uma consequência imediata, esse imediato está bem entre aspas aí, porque você pode trabalhar um pouquinho mais para conseguir provar esse seu resultado, mas quando é uma consequência, então, de algum outro teorema, essa proposição é chamada de corolário, tá? Um exemplo aqui. Pensa que você tem esse teorema. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tá? Alguém provou isso, você tem isso em mãos, é um teorema. Tá? Um corolário, como seria um corolário desse resultado aqui? Como você conseguiria ter um outro resultado que usasse esse aqui como ponto de partida? Ou como utilização, né? Você utilizasse esse teorema aqui. Um seria aqui. Em um triângulo equilátero, os ângulos internos valem 60 graus. E aí, dado que você sabe o que significa ser equilátero, né, que é quando os três ângulos possuem o mesmo valor, você sabe aplicar então o resultado a ter 60 graus. Basta pegar 180 e dividir por 3, porque cada parte vai ter a mesma quantidade. Cada ângulo vai ter o mesmo tamanho, 60 graus. Então, você tem um corolário aí sendo provado usando um teorema que já foi provado anteriormente. Beleza? Então, veremos as seguintes técnicas de demonstração.
existe a demonstração direta, existe a demonstração por contrapositiva, existe uma demonstração por contradição, que é a mesma coisa quando eu digo por absurdo, demonstração por redução ao absurdo. Existe também as demonstrações por casos. Vão existir outras demonstrações que depois vai aparecer em indução, por exemplo, é uma outra técnica de demonstração. Existem algumas outras que eu não vou mencionar aqui no curso, como o método probabilístico, por exemplo, que aí vai para outro curso, vocês vão aprender isso. Eu espero que sim, mas talvez não. Enfim, mas são as técnicas mais clássicas de demonstração que a gente vai ver aqui no nosso curso. Tá? A demonstração direta é a demonstração, uma demonstração direta de uma implicação, né, P implica em Q, é uma sequência de passos lógicos. Tá? Você tem como hipótese P, que é concluir Q. Então, na verdade, você tem uma sequência que você vai conseguir estabelecer em passos lógicos, de modo que P, como hipótese, vai implicar numa coisa que é P1, e essa P1 vai implicar em P2, que vai implicar até Q. Então, por transitividade, você vai ter que P implica em Q. Tá? Bom, em cada passo da demonstração, a gente vai usar axiomas ou teoremas previamente demonstrados. Tá? Então, alguns resultados prévios que já foram demonstrados, alguns lemas, vão se aplicar nesses passos lógicos intermediários aqui, para ela conseguir provar seu resultado mais geral, que é P implica em Q. Então, vamos ver aqui exemplos. Tá? Então, o primeiro é a soma de números pares é um número par. Repara que isso aqui é uma proposição que eu quero provar, que ela não está escrita de modo que eu apresentei no slide anterior. O que eu apresentei no slide anterior é P implica em Q. Como é que a gente lia aquilo? Se P ocorre, então Q ocorre. Tinha uma implicação, uma causa, uma consequência. E aqui não aparece isso, né? A soma dos dois números pares é um número par. Bom, mas o que é isso? A gente sabe reescrever de modo a ter uma implicação bem explícita ali. Você consegue reescrever um teorema dessa forma. Nesse exemplo aqui, né? Se A e B são números pares, então repara que aqui a soma de números pares, a sua hipótese é ter os números pares. Então, você tem dois números pares, então a soma deles é um número par. Repara que os resultados são equivalentes, eu só reescrevi de modo a vocês enxergarem explicitamente ali a implicação aparecendo. P é a causa, tem como consequência Q. Beleza? Então, isso é reescrito, é isso que eu quero provar aqui nesse caso por demonstração direta. Como é que a gente faz isso? Então, a hipótese, você tem A e B, números pares. A tese é A mais B, um número par. É isso que você quer concluir, dada a sua hipótese. Então, uma dica aqui para a gente demonstrar isso. Como eu estava falando anteriormente, a gente tem que usar o que a gente tem da hipótese, trabalhar naquilo ali para obter a conclusão, para obter a tese. Tá? Então, o que a gente faz? Bom, qualquer número par, ele pode ser escrito como um 2 vezes K, para um K sendo inteiro. Tá? Então, é baseado nessa informação das hipóteses que a gente vai trabalhar para chegar na nossa tese. Como um número par, pode ser escrito dessa forma, 2 vezes K, então A e B podem ser escritos como um produto de 2 vezes alguma coisa. Então, a gente tem que existem um inteiro K' e um inteiro K2', que eu não sei quem são, porque eu não sei quem são A e B, A e B são inteiros pares quaisquer, mas que possuem uma decomposição em fatores, né, de modo que o 2 aparece ali, porque é par, então está na potência, então está múltiplo de 2, certo? Então é 2 vezes K', o A e o B é 2 vezes K2'. Existem K' e K2' satisfazendo isso, tá? Bom, baseado nisso, o que a gente quer obter? É algo em relação à soma, né? Então a soma é o quê? É quando você tem o 2K' mais 2K2', certo? E por propriedades que existem dos números, ou seja, aqui a gente está usando propriedades que a gente já conhece previamente, a gente aplica aqui. E então a gente tem justamente como pôr em evidência, porque em cada termo aparece o 2, pondo 2 em evidência, você tem que A mais B é 2 que multiplica K' mais K2'. Bom, então você tem que essa soma é igual a 2 vezes K 3', onde K 3' é igual a K' mais K2'. Como K' e K2' são números inteiros,
então a soma de números inteiros também é o número inteiro. Isso aqui é algo que a gente viu, eu botei aqui na aula 8, a gente tratou sobre conjuntos numéricos. Mas são coisas que você já conhece, isso aqui, que soma de inteiros dá um número inteiro, né? Então, repara que são conhecimentos prévios que a gente vai utilizando para obter uma demonstração maior. A gente tem que K3' pertence também aos números inteiros, e dessa forma a gente tem que A mais B é um inteiro e que é um par porque tem um 2 na sua decomposição ali. Repara como funciona a demonstração direta, né? Baseado na hipótese e em conhecimentos prévios que a gente tem, a gente junta tudo para obter a conclusão. Beleza? Um segundo exemplo, é uma outra proposição. A soma de números de paridades opostas é um número ímpar. Então, o que significa a paridade oposta? Né? Ter um número que é par e um número que é o ímpar. Se você somou os dois, necessariamente vai dar um número ímpar. É isso que está dizendo aqui. Tá? De novo, repara que não está escrito de modo explícito a causa e a consequência. Então, por isso a gente faz uma reescrita dela. Se A é um número par e B é um número ímpar, então A mais B é um número ímpar. Repara que eu pude assumir essa reescrita sem perda de generalidade, assumindo que A seja par e B seja ímpar. Por quê? Porque A é uma coisa qualquer, como existe a comutatividade na soma, então você assumir A como par e B como ímpar, ou A como ímpar e B como par, o resultado vai seguir da mesma forma, né? Então você pode assumir sem perda de generalidade que A é par e B é ímpar. E a soma dos dois, então, é o que você quer concluir, vai ser ímpar. A hipótese, então, tendo isso, a tese é que A mais B seja um número ímpar. Similar à proposição 1 é aplicar esse conhecimento prévio que você tem sobre A e sobre B, assim como a gente sabe que um par pode ser escrito da forma 2K para algum K inteiro, um ímpar pode ser escrito da forma 2K' mais 1. Repara que eu não botei a mesma letra K aqui, K para o B, K para o A e K para o B, porque senão estaria sendo muito restrito. É específico a dizer que dado esse inteiro par 2K, qualquer ímpar que eu tomar seria necessariamente esse par que eu tomei mais 1. Mas eu quero pegar um par e um ímpar qualquer. Então, eles não tem relação do K' com o K do A com o K' do B. São dois inteiros quaisquer. Tá? Então, por isso que eu estou usando parâmetros diferentes. Beleza? Então, um par pode ser escrito como um 2K e um ímpar pode ser escrito como um 2K' mais 1. É sempre um par mais 1, né? Então, você tem esses dois valores, esses dois inteiros, o par e o ímpar, e aplicando assim como a proposição 1, a soma dos dois, você tem então que o A é 2K, o B é 2K' mais 1. Então, assim como a proposição 1, você tem que a soma dos dois é 2 que multiplica esse K 3 linhas, onde o K 3 linhas é o K mais K', né? Poderia botar K 2 linhas até, né? Mas eu quis botar o K 3 linhas. Enfim, você colocando esse 2 em evidência, né? Você tem que a 2 que multiplica o K mais K', e eu justamente eu troquei as letrinhas, chamei por K 3 linhas, mais 1. Ou seja, assim como a gente tem que a soma de inteiros é um inteiro, você tem que isso daqui é um número inteiro, e então você tem que um par, que isso aqui é um par, mais 1 é um ímpar, justamente então você tem o seu resultado, porque você sabe que o resto da divisão disso aqui por 2 vai ser igual a 1. É justamente o 2 que multiplica alguma coisa mais 1, esse mais 1 é o resto da divisão que você tem por 2 ali, né? É como é a escrita de número ímpar, beleza? Então, uma outra demonstração aqui para vocês. Vamos para essa outra demonstração aqui. Eu quero demonstrar aqui que a soma dos inteiros, indo de 1 até K, é dada por essa expressão. K que multiplica K mais 1 dividido por 2. Essa notação aqui eu apresentei para vocês na aula passada. Então, se vocês não sabem o que é isso, ou não estão tão claros com vocês mesmos o que significa isso, retorna na aula passada, que é onde eu apresento essa notação, tá? Sob o nome de Newton. Bom, então uma dica para resolver essa questão é desenvolver o somatório, tá? Então isso daqui é um somatório. De que forma a gente desenvolve isso? A gente tem que essa fórmula daqui, o somatório de I variando entre 1
até K é 1, é o primeiro termo, 2 é o segundo termo, é iterando de 1 em 1, de 1 até K. Então, você tem isso aqui, essa soma. E vamos fazer essa soma da seguinte forma. Vamos obter uma nova soma, que ao invés de a gente somar de 1 até K, aqui eu botei N, tá? Vocês não estão vendo aqui, mas deve aparecer um N aqui. Ao invés, vai aparecer esse K, vou botar aqui direto, vocês vão ver. Esse N aqui, no caso, eu estou querendo que seja K, tá? Foi só um erro de digitação aqui. Então, vamos obter dessa expressão, que é o que eu quero concluir, que é igual a esse resultado, multiplicar por 2. Multiplicar por 2 é pegar essa soma, somar ela de novo, ou seja, pegar esse somatório que você tem de 1 até K, somar de novo de 1 até K. Esquece esse N e esse N aqui, pensa sendo como K, tá? Ou vamos fazer o contrário, como deve seguir aqui, vamos pensar que esse K é o N, tá? Então, o que eu quero determinar é a soma de 1 até N, tá? São só letras, né? Então, eu pego o primeiro, que é o 1, e o último é o N, tá? Então, eu multiplico por 2 esse somatório, na verdade, eu estou pegando essa soma, colocando ela 2 vezes. É a soma de 1 até N, que está aparecendo, aqui é de 1 até N, aqui mais de 1 até N, aqui de 1 até N, tá? Então, eu fiz isso por quê? Repara no seguinte, o dobro dessa soma que eu apresentei, né, é isso daqui. Então, é aquela soma de 1 até N aparecendo, depois a soma de 1 até N aparecendo. E, de novo, é um typo, tá? Um erro de escrita, ao invés de ser esse K, é o N, tá? Então, o índice aqui, o subíndice é o I igual a 1, e aqui o superíndice aqui é o K, que na verdade é o N. Então, é I igual a 1 até N, ao invés desse K é N, tá? Bom, então só multipliquei por 2. Por que eu estou fazendo isso? Repara que essa soma aqui, eu consigo rearrumar de um jeito muito bonitinho. Então, vamos arrumar essa expressão do lado direito da seguinte forma. Vamos pegar esse primeiro termo, somar com o último. Pegar o segundo, somar com o penúltimo. Pegar o terceiro, somar com o antepenúltimo, e assim por diante. Então, a gente vai ter a seguinte coisa aparecendo, que essa soma daqui, ela é igual a 1 mais N. 1 mais N aqui. 2, o anterior ao N é o N menos 1, né? Então, é 2 mais N menos 1. O que é isso? 2 mais N menos 1 é N mais 1. De novo aqui está aparecendo N mais 1. E aqui, o que é 3 mais N menos 2? É N mais 1. Então, isso aqui, de novo, eu vou fazendo essa soma, o primeiro casando com o último, o segundo casando com o penúltimo, até aqui, né, esse último casar com o primeiro aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem N termos, a gente tem repara que aqui é 2 N termos, eu estou juntando a cada 2. Então, você tem N termos. Então, você tem o N mais 1 aparecendo exatamente N vezes. Ou seja, a gente tem que o dobro dessa soma é exatamente N que multiplica N mais 1. E, de novo, isso aqui não é K, mas é N, tá? Então, a gente tem que essa soma, basta passar o 2 dividindo, você tem que é N que multiplica N mais 1 sobre 2. É uma maneira de se provar de modo direto esse resultado. Que a soma dos N primeiros termos naturais é igual a N que multiplica N mais 1 sobre 2. Show? Então, baseado nisso, a gente consegue mostrar outro resultado, que é que a soma dos ímpares de 1, né, aqui no caso até esse K, o I variando de 1 até K, é igual a K ao quadrado. Vamos utilizar o resultado anterior aqui. Então, uma dica aqui é a gente trabalhar com somatório. Trabalhar com somatório ajuda muito a gente resolver expressões, tá? Uma coisa que eu mencionei um pouquinho na aula passada, mas não me aprofundei muito, é até bom porque aqui vai aparecer um pouco melhor, tá? Repara que o que é essa soma? Essa soma você pode separar em duas somas, porque você tem, a cada termo é 2i menos 1, onde o i varia de 1 até k. Então, o primeiro termo é 2 menos 1, o segundo termo é 4 menos 1, o terceiro termo é o 6 menos 1,
Então, repara que esse 1 está aparecendo essa K vezes, né? Porque eu estou indo até K. E aqui o 2 vezes I está aparecendo também K vezes ali, com K, com I variando de 1 até K. Então, você pode separar esse somatório em 2. Além disso, esse 2 aqui é uma constante. Então, o que é isso? É o 2 vezes 1, mais 2 vezes 2, mais 2 vezes 3. Repara que o 2 está aparecendo em cada termo, então você pode botar ele para fora desse somatório, como sendo uma evidência, colocando ele em evidência. Então, essa soma estranha, você separou em duas somas estranhas ainda, enfim, mas esse 2 você pode passar para fora do somatório. Então, agora aqui, repara que essa soma dos I termos, com I variando de 1 até K, a gente acabou de mostrar na proposição passada. Então, esse resultado é como se fosse um corolário do resultado anterior, porque eu consigo aplicar esse resultado aqui. Então, a gente tem que essa soma é igual a essa soma. Isso aqui é algo que, inclusive, a gente viu na aula passada, né? Como eu falei aqui até agora, para passar daqui para cá, esse 1 vai aparecendo K vezes, então você tem esse menos K resolvendo esse somatório, né? Então, você tem 2 vezes somatório de I para I variando de 1 até K, menos K do lado de fora do somatório. E aí, aplicando sim a proposição 3, a gente tem o quê? Essa soma dos K primeiros termos é K, que multiplica K mais 1 dividido por 2, vezes o 2, que está do lado de fora do somatório, menos K, que está do lado de fora também desse somatório. E aqui, só resolvendo as expressões, você tem esse 2, cortando com esse 2 aqui, K, que multiplica K mais 1 menos K, você tem K aqui, você tem K aqui nesses dois termos, repara que isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo, colocando K em evidência, você tem que ficou no primeiro termo K mais 1, e no segundo termo só sobrou 1 menos 1. Então, 1 menos 1 é 0, você tem justamente K vezes K, você tem um K ao quadrado. Repara como as coisas aqui se juntam também, né? É muito bonitinho isso aqui. Beleza, está aprovado. Tá? Bom, o que eu vou continuar fazendo aqui são outras demonstrações que vocês vão ver como a gente resolve, mas que não são únicas formas de resolver. Para resolver essa proposição aqui, você poderia pensar exatamente como eu pensei a proposição passada, que é multiplicar aquela soma por 2 e aí você vê o que aparece e ia tentar chegar nesse resultado. Aqui foi o modo que eu obtive de usar o resultado anterior aqui. Então, como aplicamos a proposição 3 aqui, a gente pode dizer que essa proposição 4 tem um corolário do resultado anterior. Beleza? Vamos para a próxima. Seja A um conjunto arbitrário com N elementos, então a cardinalidade do conjunto das partes de A, e aí aqui eu retorno a vocês a aula, aula 8, eu acho, onde a gente viu os conjuntos das partes, ou seja, é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos do conjunto A, e A é um conjunto arbitrário com N elementos. A quantidade de elementos que tem nesse conjunto das partes é exatamente 2 elevado a N. Bom, para mostrar isso eu peço para que vocês retornem a aula 9, a aula 11, a última aula a gente falou sobre isso. Última aula não, essa aqui é a aula 13, né? A penúltima aula a gente falou sobre isso. Então retornem lá que tem um argumento combinatório que dá justamente a demonstração desse resultado usando ou o triângulo de Pascal, ou o binômio de Newton, ou usando o princípio multiplicativo. São maneiras de se demonstrar isso, maneiras diretas de se demonstrar isso. Tá? Então, repara que aquilo que eu apresentei lá foi demonstração direta para esse resultado. Tá? Bom, um outro resultado que eu quero provar para vocês aqui, todo número composto, n, é divisível por 1 inteiro, n1, que esse n1 é menor ou igual do que raiz quadrada de n. Tá? Esse resultado é muito interessante para quem estuda teoria dos números, para quem estuda álgebra, e é um resultado bem clássico que aparece lá, que também a gente consegue demonstrar de modo direto. Vamos entender o que são essas coisas, né? Não sei se vocês lembram o que é um número composto, o que é um número primo, enfim. Mas um número composto é um número que pode ser escrito como produto de outros dois números. Então, você escreve n como produto de dois números, tá? Então, n ele pode ser escrito como n1 vezes n2,
em que ambos os termos são maiores do que 1. Repara que o número primo é um número que só pode ser escrito como n vezes 1. Então, 3 só pode ser escrito como 3 vezes 1. Então, o produto, no caso, é de o próprio número com o 1. Aqui não, o número composto ele pode ser escrito como um produto de dois outros números, de modo que ambos os números são maiores do que 1. Tá? Então, 4 pode ser escrito como 2 vezes 2, 6 pode ser escrito como 2 vezes 3, e assim os outros números compostos. Tá? Então, um número é composto. Se n é um número composto, então n é divisível por um n1 menor ou igual do que a raiz quadrada de n. É uma reescrita de modo a você ver a causa e a consequência. Tá? Então, beleza. Pega um n, aí um n é um número qualquer, se ele é composto, pode ser escrito dessa forma. Bom, aí supõe que você vai ter necessariamente um número que é menor ou igual ao outro, um número é maior ou igual ao outro. Então, suponha que o n2 seja maior ou igual a n1. Tá? Então, a gente está supondo isso para quê? O caso contrário vai ser da mesma forma, o mesmo tratamento, que é análogo. Então, sem perda de generalidade, você pode tomar um dos dois sendo maiores ou igual, um dos dois é maior ou igual do que o outro. No caso aqui, o n2 é maior ou igual a n1. Tá? Então, supondo isso, n é igual a n1 vezes n2, isso é que a gente tinha assumido inicialmente, né? Esse número ele é maior ou igual do que n1 ao quadrado, porque o n2 é maior ou igual do que o n1. Então, o n1 vezes n1 vezes n2, n1 vezes n2 é maior ou igual do que n1 vezes n1, porque n2 é maior do que n1, tá? Maior ou igual a n1. Então, você tem que o n é maior ou igual do que n1 ao quadrado. Olha que bonito, pronto. Então, você tem que o n1 é menor ou igual do que a raiz quadrada de n, beleza? Isso aqui eu estou usando conhecimentos prévios de potenciação, radiciação, coisas do tipo. Acabou a demonstração? Ainda não. Repara que eu estou querendo argumentar que é divisível, né, por um inteiro n1 menor igual a raiz quadrada de n. Então, isso que você até já obteve, né? Agora, vamos escrever o seguinte. Seja P um fator primo de n1. Então, eu estou querendo escrever até um pouquinho mais. Eu estou querendo chegar à conclusão que todo número composto é divisível por algum primo menor ou igual do que raiz quadrada de n. É algo que eu estou dando continuidade aqui. Tá? Eu poderia parar aqui e pronto, já obtive um inteiro que é menor ou igual a n raiz quadrada de n e é divisível por n. Porque aqui, ó, isso aqui foi um argumento bem direto que eu consegui argumentar isso. Agora vamos pensar em primaridade, tá? Eu estou querendo afirmar que qualquer número composto é divisível por algum inteiro primo menor ou igual do que raiz quadrada de n. Que isso aqui é um resultado importante que a gente chama de teste de primaridade. Tá? Então, suponha que P seja um fator primo de n1, onde n1 é um desses termos que você escreveu o seu n. Tá? Então, se o n1 for primo, então pronto, você já encontrou um primo ali que é um fator que é um inteiro divisível por n. Tá? Mas se não for, como o n1 é menor que raiz quadrada de n, a gente acabou de argumentar isso, e P é um divisor de n1, que é isso que a gente assumiu agora, tomou um P sendo fator primo de n1, então esse P ele é divisor, né? Se é divisor é menor ou igual, que é um fator primo. Se é um fator, é porque n1 pode ser escrito com um P aparecendo ali. Então, P é menor ou igual do que n1, que é menor ou igual que a raiz quadrada de n. Esse que n1 é menor ou igual que a raiz quadrada de n que a gente obteve aqui em cima. A gente pegou um P, que é um fator primo de n1, então esse P é menor ou igual do que n1. Como o P é divisor de n1, porque está naquele fatoração de n1, então o n1 pode ser escrito como esse primo P vezes algum inteiro k aí. Da mesma forma, você consegue escrever o n, então, que é esse composto inicial que você tomou, que é n1 vezes n2, como P vezes o k, porque o P vezes o k é igual a n1, vezes o n2, ou seja, pronto, você já obteve aqui um fator primo, que é divisor de n e é menor ou igual do que raiz quadrada de n. Então, pronto, você provou o resultado. Legal?
e assim n possui fator primo p menor ou igual que a raiz quadrada de n. Repara que o que está sendo provado aqui é até mais do que está sendo escrito aqui nesse enunciado. Para provar esse enunciado aqui já estaria suficiente. Eu estou dando continuidade para argumentar um enunciado que não está escrito aqui, que é mais forte, que diz bem de acordo com o que a gente estuda em teoria dos números, tá? Que em criptografia se aplica muito, por exemplo, tá? Que é saber se o número é primo ou não, vocês poderiam fazer um teste desse, tá? Bom, vamos para o próximo tipo de demonstração, que é pela contrapositiva, tá? A contrapositiva de uma implicação P implica em Q, né? É dada pela argumentação não, é dada pelo enunciado lógico que é a negação de P implica em a negação de P. A gente sabe que essa implicação é equivalente a essa implicação, e eu mostrei isso para vocês na aula, sei lá, aula 2, aula 3, numa das primeiras aulas do curso, né? Quando estava vendo princípios lógicos, uma implicação P em Q, P implica em Q, é equivalente a não Q implica em não P. E o nome disso é contrapositiva. O nome desse enunciado lógico aqui. Para mostrar que isso é equivalente a isso, a gente vê tabela verdade, por exemplo, para poder argumentar esse tipo de resultado. Tá? Então, a gente consegue usar isso aqui também. Agora, o que eu quero? Eu queria mostrar que P implicava em Q. Mas, às vezes, é muito mais interessante você ter como hipótese não P, mas você ter por hipótese não Q. Você tendo por hipótese a negação de Q, você usa o conhecimento prévio que você tem sobre a negação de Q, para aí sim obter como conclusão, como tese, a negação de P. Às vezes é muito mais fácil provar dessa forma do que dessa forma. Então eu estou apresentando vocês aqui uma nova ferramenta em mãos. Para você mostrar uma implicação P em Q, ou seja, se P, então Q, às vezes você ter como uma hipótese P é meio obscuro para você conseguir concluir Q. Às vezes é mais útil você ter como hipótese a negação de Q. Então, você tendo a negação de Q como hipótese, você pode usar, às vezes, algum artifício aqui que você tenha, alguma ferramenta que você tenha ali, para aí sim concluir a negação de P. Se você consegue fazer dessa forma, você já tem o resultado que você queria, porque você sabe que essa expressão é equivalente a essa expressão, por conta da lógica que a gente aprendeu lá no início do curso. Olha que coisa bonita. Então, uma demonstração contrapositiva, para uma implicação P em Q, é válida, a implicação não Q implica em não P, é equivalente à implicação original. Vamos ver uns exemplos aqui. Bom, se A e B são números primos entre si, então A e B não são ambos pares, tá? Então, repara que se eu quero demonstrar isso por contrapositiva, o que eu quero demonstrar, repare que aqui tem, ó, se, então, já está bem bonitinho, né? Então, mas a reescrita disso por contrapositiva é o quê? É se A e B são ambos pares, ou seja, é a negação disso, né? Não ser ambos par, a negação do não ser ambos par é ser ambos pares. Aliás, a negação de não ser ambos pares é ser ambos pares. Então, se você tem a negação disso como verdadeira, você vai ter a negação disso como verdadeira. Ou seja, então, A e B não são primos entre si. É a negação do resultado que dizem que A e B são primos entre si. Bom, como é que a gente mostra isso? O que você tem aqui, então, agora para provar é esse resultado. Esse resultado você tem que usar como hipótese isso daqui, para aí sim concluir isso daqui. Como é que a gente faz isso? Bom, A e B são ambos pares, certo? Então, A é um 2K, B é um 2K', tá? Para K e K' pertencente aos inteiros, repara que, de novo, você não tem relação K com K', são dois inteiros quaisquer, então você não poderia escrever um A como 2K e o B como 2K de novo, até porque estaria dizendo que são iguais, né? Mas não são iguais. K e K' representam inteiros quaisquer, tá? Mas sabe que são pares, existem K e K' que escreve qualquer par A e B, tá?
Então, os dois possuem o 2 como divisor comum. Então, a gente tem que o máximo divisor comum, ou seja, o MDC, entre eles, é justamente algum inteiro que vai estar necessariamente maior ou igual a 2, porque o 2 já é divisor. Então, o máximo divisor é alguém maior do que 2, ou igual a 2, pode ser que seja o 2 o máximo divisor comum. Mas o que implica isso? É que não é 1, é alguém maior ou igual a 2, ou seja, é alguém maior do que 1, o divisor comum, o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre A e B, onde A e B são pares, é alguém necessariamente maior do que 1. Isso aqui implica, então, de não serem primos entre si, porque eles são primos entre si quando o MDC entre os dois termos é igual a 1. Mas aqui você tem que eles não são primos entre si, porque os dois que você tomou são pares. Então, pronto, você tem o resultado que você queria. Repare que foi muito mais direto você pensar pela contrapositiva aqui. Beleza? Bom, o próximo resultado é se P ao quadrado é par, então P é par. Bom, como eu falei, a contrapositiva é você ter uma implicação P implicar em Q, reescrito como a negação de Q implica a negação de P. Ou seja, a gente vai ter então que se P é ímpar, ou seja, a negação de P ser par é P ser ímpar, então P ao quadrado é ímpar. Beleza? É isso aqui que você tem que demonstrar. E aí eu recomendo que vocês façam como exercício, tá? Eu não vou fazer porque é uma sequência aqui de resultados muito similares a todos os exemplos que a gente já viu. Eu só estou aqui trabalhando agora com vocês a reescrita de um enunciado a partir de uma implicação P em Q, você ter a sua contrapositiva, que é não Q implica em não P, tá? Então isso aqui é uma proposição. A outra, se x vezes y é ímpar, então x e y são ímpares. Como seria a reescrita disso por contrapositiva? Se x é par ou y é par, ou seja, justamente a negação dos dois serem ímpares, é que ao menos um dos dois não é ímpar, ou seja, ao menos um dos dois é par. Então, o produto deles aqui não é ímpar, ou seja, é par. Beleza? A outra, se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. Como é a reescrita disso? Se x e y possuem paridades distintas, então x mais y é ímpar. Beleza? E o outro resultado aqui é se x mais y é par e y mais z é par, então z e x têm a mesma paridade. De novo, para ter uma reescrita disso por contrapositiva, é negar a tese, e isso tem que concluir na negação da hipótese. Ou seja, se x e z possuem paridades distintas, isso quer dizer eles não terem a mesma paridade. Então, o que a gente pode ter aqui? É a negação disso. Ó. A gente tem como afirmação x mais y é par e y mais z é par. Então, a gente tem que as duas somas possuem paridades distintas, ou seja, um dos dois é par, o outro é ímpar, ou ambas são ímpares. Beleza? E é isso a reescrita. Agora, para demonstrar cada um desses enunciados, aí vocês têm que usar o quê? Tendo por hipótese isso daqui, a causa, você vai ter a tese como conclusão, como consequência. Beleza? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Eu recomendo que vocês façam esses exercícios. Eu não fiz todos, porque, claro, aqui é uma sequência de diversos pensamentos que dão muito continuidade ao que a gente já vem vendo. E dando continuidade aos exemplos que a gente viu nessa aula ainda, assim. O que eu quis apresentar para vocês foram duas técnicas, na verdade, apresentando de modo mais formal, que são as técnicas por demonstração direta e por demonstração por contrapositiva. Na próxima aula a gente vai ver as outras demonstrações, que é por contradição e por casos. Tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Faça os exercícios, deixe seu like aí, se inscrevam. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima aí. Tchau.